being recorded. Olá, internautas aqui da TV 61, do Expresso 61. Estamos começando o nosso primeiro programa do ano de 2022, o Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E eu recebo aqui a Ada Luísa de Melo Souza. Ela é estudante de Direito da UNB, da Universidade de Brasília. Ela é extensionista da JUP, Roberto Lira Filho, e pesquisadora do Grupo de Estudos do Direito Achado na Rua. Nós vamos falar com ela justamente sobre a JUP, que é a Assessoria Jurídica Universitária Popular, que leva o nome do professor Roberto Lira Filho, que foi o idealizador do direito achado na rua. A Ada Luísa vai falar um pouco para a gente sobre isso. Ada, vamos começar falando sobre a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Você é uma das pesquisadoras, né? Mas é estudante de Direito e você também é extensionista da JUP, né? Boa tarde, João. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. É um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Eu acho que a gente também está aqui para compartilhar sempre as nossas experiências, né? Entendendo que as experiências elas são sempre coletivas também. Eu acho que falar da JUP, Roberto Lira Filho, né? Que carrega inclusive esse nome, é falar do direito achado na rua, né? A nossa história enquanto projeto de extensão, que esse ano, inclusive, é um marco para a gente, dos 10 anos, né, do nosso projeto, tem um caminho, né, e uma trajetória muito ligada com o direito achado na rua, que também tem sua base, né, mas compreendendo aí que também perpassa por todo o Brasil, na Universidade de Brasília, né? Então, a gente da JUP Roberto Lira Filho carrega muito essa identidade do direito achado na rua, né? Por conta do local, por conta da identificação, por conta das lutas que a gente constrói conjuntamente, né? Compreendendo que o direito achado na rua, e aí falando um pouco, né, da minha experiência enquanto pesquisadora, mas também enquanto extensionista, é muito compreendido enquanto uma teoria, mas também, principalmente, enquanto prática também, né? Então, eu acredito que tem tudo a ver, né, a nossa história enquanto projeto de extensão e o direito achado na rua. Maravilha, Ada. Aprofunda um pouco sobre a JUP, né, o trabalho que ela faz de assessoria jurídica universitária popular. Como é que funciona esse projeto? Essa assessoria? Então, o nosso projeto é um projeto de extensão, né, como eu falei, da Universidade de Brasília. A gente já existe há 10 anos, né, compreendendo que, inclusive, a Universidade de Brasília, eu estava até vendo aqui gravações anteriores, que foram trazidos também alguns projetos de extensão. Está fazendo um ruído? Eu acho que é o meu WhatsApp aqui que está... Já tô silenciando. Pode prosseguir. Não, Desculpa pronto, aí. era aqui fora também, desculpa. Ah, tá. Aqui tá. Então, eu estava falando, né, sobre esse histórico que existe, né, de extensão popular na Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, principalmente, que eu acho que, inclusive, é um diferencial, né, comparado a outras faculdades de Direito do Brasil. Inclusive, a minha escolha pela Universidade de Brasília tem a ver também com esse histórico de luta, né, da UNB. Então, o nosso projeto já existe há 10 anos, né, muito também influenciado por essas experiências que vieram antes também de extensão e que permanecem até agora. A gente surge em 2012, fruto muito assim de uma articulação, né, de pessoas, estudantes da pós-graduação que vieram de vários lugares do país, né? Eu acho que Brasília tem isso também. A gente consegue reunir pessoas de vários lugares do Brasil. Por exemplo, eu sou do Ceará. Então, várias pessoas de outros estados já passaram pela JUP Roberto Lira Filho. Então, ela nasce em 2012, principalmente com estudantes da pós-graduação, que inclusive, né, faziam pós-graduação com
direito achado na rua, linha de pesquisa, mas também em direitos humanos. Então, essa articulação nasce, né, desses estudantes e advogados populares de todo o Brasil. E aí, ao decorrer dessa história, a gente também consegue ir alcançando os estudantes da graduação, os calouros também, né? Na minha pesquisa, eu trago e eu defendo que existiram até agora 3 gerações desse nosso projeto, né? Que perpassa aí por esses estudantes, e também uma marca nossa é que a gente tem estudantes de outros cursos também, né? Para além do direito. Então, é muito forte no nosso projeto a interdisciplinariedade, com estudantes da comunicação, do serviço social, da psicologia. Então, essa é uma marca do nosso projeto também. E atualmente, mas também ao decorrer de toda a nossa história, a gente tem uma cultura muito grande de educação em direitos humanos, que é justamente a realização de oficinas, né, com os movimentos sociais, com as famílias dos movimentos sociais, em acampamentos, assentamentos voltados para os direitos humanos, né? Por exemplo, como o direito da mulher, né? Como que a gente desconstrói também essa questão da violência contra a mulher, como que a gente trabalha isso dentro dos movimentos sociais. Essa foi é uma demanda muito constante para a gente nesse momento, né? Então, a gente sempre esteve nesse processo de assessoria jurídica, que a gente compreende que não é simplesmente a judicialização dos processos, né? Compreendendo que também é importante, mas é essa perspectiva da educação popular. Então, acredito que a gente atua muito nessas diversas frentes, junto aos movimentos sociais, a partir também das suas demandas, né? Compreendendo a sua autonomia enquanto movimento. Então, a gente realiza assim, uma série de atividades de acordo com o movimento que a gente está trabalhando no período, de acordo com as demandas, né? E aí é mais ou menos isso, assim, não sei se tem mais perguntas, e aí, para também não ficar Tem sim, tem mais falando tanto. perguntas sim. Eu acho que você mencionou 2 pontos que eu achei importante, essa interdisciplinaridade. Olha, eu consegui falar, eu pensei que não fosse conseguir. E eu entrevistei vários pesquisadores, vários professores, né, do direito achado na rua, e tem, como você mencionou, né, tem pessoal da comunicação, tem pessoal da arquitetura, tem pessoal de várias áreas que mostra que o direito achado na rua, ele está na rua, ele está na comunicação. Aliás, as pesquisas, os estudos, os livros que são publicados, né, as publicações são sempre tratando desses temas interdisciplinares, né? Mas só queria fazer esse registro aí, né, da minha satisfação de encontrar isso nas minhas entrevistas, mas eu queria aprofundar um pouco com você, porque essa questão da judicialização, né, quando você fala de assessoria jurídica, você já imagina, poxa, eu vou ter uma orientação para dentro de alguma demanda judicial que eu tenho. Mas quando você trata do tema como um tema que o direito ele é um direito, né? Parece redundante, mas você ter acesso às questões aí do judiciário, né? De você entender, inclusive, como funciona esse poder e o que esse poder representa dentro da organização social e da garantia de seus direitos gerais, constitucionais, enfim. Não querendo alugar aqui na minha premissa, mas é porque esse ponto, para mim, é um ponto muito importante, porque o direito achado na rua nos ensina isso, ele vai além dessa judicialização, e eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse tema, inclusive exemplificando como que isso ocorre nessa relação com os movimentos sociais, com as comunidades, especificamente onde vocês atuaram nesses 10 anos, estão atuando atualmente, se você puder ter esse relato, esse resgate aí para a gente, fica à vontade, tá? Você está aí. Estava desligada. Perdão. Tranquilo. Você mencionou uma questão que é muito presente mesmo, né, no direito achado na rua, que é essa interdisciplinariedade, compreendendo o direito não como algo isolado, né,
mas algo que faz parte da sociedade, que, de certa forma, é reflexo da sociedade, mas também determina, né, muitas coisas. E eu acho que, atualmente, na conjuntura, isso ficou muito visível, né? Como que o direito também interfere, né, na sociedade, na política, mas a gente compreende esse direito interdisciplinar, esse direito que dialoga com o social, que dialoga com o humano, né? Que é muito mais amplo do que simplesmente a lei, né? A legislação, as normas, mas esse direito que se faz diariamente na prática. E eu acho que essa questão da judicialização é sempre uma questão que surge, né? Porque o jurídico sempre vem associado a isso, né? Mas o que a gente compreende é que, por exemplo, o reconhecimento do cidadão, das famílias, dos seus direitos, também faz parte de uma assessoria jurídica, né? No momento que a gente realiza atividades, né, com as famílias, com os militantes, sobre os seus direitos, né, que na maioria das vezes o nosso povo tem ciência, né, dos seus direitos, mas muitas vezes não sabe como acessá-los, não sabe como que alcança esse judiciário, que é justamente esse lugar inalcançável, né? Então, a nossa compreensão de assessoria jurídica é essa, né, de reconhecimento de direitos, né, de ver como que o povo realmente pode acessar, né, os seus direitos, conquistar os seus direitos, mas sempre numa perspectiva de que esses direitos vão ser conquistados a partir de muita luta, né? Social, não vai ser entregue, mas sim conquistado. E eu acho que a Jupe Roberto Lira Filho tem um histórico muito grande junto aos movimentos sociais do DF, né? Eu acho que uma conquista muito marcante, né, foi com o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né, que a Jupe tem uma história muito forte, né, que inclusive de conquista, né, de terras, de propriedade para as famílias, né, depois de muita luta, de ocupação, de reintegração de posse, em que a Jupe esteve muito presente, né, nessa luta de conquista das famílias pelo seu direito à moradia, direito à cidade, compreendendo que não é simplesmente a moradia, mas é toda uma questão em volta, né, de transporte, de lazer. Então, a gente tem essa luta do MTST, essas conquistas, como algo muito, assim, muito forte, né, no histórico da AJUP. A gente também, enfim, tem um histórico aí com o MST, por exemplo, também, de luta no Distrito Federal, com os catadores e catadoras do DF também. No início, a gente teve um trabalho com os povos indígenas. Então, é uma gama, assim, de atividades que a gente constrói. E muito nessa perspectiva de também auxiliar nessa parte mais judicial, de acompanhar os processos, de acompanhar reintegração de posse, por exemplo, de acompanhar essas questões mais técnicas, digamos assim, mas também de estar junto com os movimentos, né? Nessa perspectiva da formação também dos movimentos, que acaba sendo também a nossa formação, né? Enquanto estudante, enquanto futuros advogados, professores. Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Nessa perspectiva da formação em direitos humanos também. Eu ia perguntar para você justamente sobre isso, né? Mas eu queria que você aprofundasse mais um pouco. O que significa para você, como estudante, para seus colegas que participam dessa extensão aí da JUP, né? A JUP, peraí, desculpa, gente, me perdi aqui. Me ajuda, Ada Luísa. A JUP, Oi, isso mesmo. a Jupe Roberto Lira Filho. Sim, não, eu estava o nome a JUP que eu estava Sim. imaginando que eu tivesse errado. Mas é justamente isso. Não, tem a JUP, né? Tem os defensores populares, tem uma série de projetos, né? Tá encampada aí pela UNB, que está, de certa forma, nesse guarda-chuva do direito achado na rua e da educação em direitos humanos,
Eu fico imaginando assim o privilégio que é para os estudantes da UNB que participam desses projetos de extensão, na sua formação, né? Que é uma contribuição muito grande para essa formação humanista. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais nisso, né? O que você tem sentido, tem passado, e as impressões que os seus colegas têm sobre estar assim, mergulhado nesse universo tão importante para a formação de profissionais humanistas e para a democracia brasileira, né, na garantia dos direitos, etc. Eu queria que você aprofundasse, falasse um pouco mais. Fica à vontade para falar sobre esse ponto. Ai, João, essa pergunta me emociona, assim, pessoalmente, né? Porque, como eu mencionei, eu não sou de Brasília, eu vim do Ceará estudar na UNB, e o primeiro contato que eu tive na universidade foi com a foi com a AJUP, né? A AJUP foi quem me acolheu, assim, desde o início, tanto que eu sou extensionista do projeto desde 2017, desde o meu primeiro semestre da faculdade. E eu acho que a primeira coisa assim que vem quando eu penso na AJUP é em acolhimento, né? Inclusive, a gente faz sempre, todo semestre, esse processo de acolhida, né? Para sempre estar cativando novos corações para o nosso projeto. Então, eu acho que é muito forte esse sentimento de acolhimento, né? Entre as pessoas que participam da AJUP, assim, porque a gente também se torna amigo, a gente se torna parceiro, né, de luta, compreendendo também nessa perspectiva militante, né, da AJUP. Mas eu acho que a AJUP, pelo menos para mim, mas com certeza para os meus colegas, para os meus amigos do projeto, contribuem muito para a nossa formação, né? É uma formação muito humanista, uma formação comprometida, né, com o nosso povo, com o social, que infelizmente não é a realidade majoritária, né, da formação em direito no Brasil. Assim, a gente sabe que existe, né, um estigma muito grande em torno do direito, dos engravatados, né, das pessoas, dos operadores da lei, que são essas pessoas distantes do povo, né, que são seres quase que superiores. E eu acho que a JUP dá uma outra formação para a gente, né? Uma formação de que o direito ele nasce na rua, que ele tem o seu compromisso, né, social, que ele se faz a todo instante, que ele se faz a partir da luta, né, dos movimentos sociais. Então, é uma formação muito diferenciada e eu acho que faz total diferença, né, nos profissionais que nós estamos nos tornando, né, e que realmente muda, né, aos pouquinhos a compreensão que a gente tem do direito e de como que ele é gerido, né, na nossa sociedade, assim. Então, eu acho que é muito rica essa formação, sem dúvidas. Certeza, também fiquei emocionado, porque a gente quer um país mais humanista, a gente quer profissionais mais humanistas, né? E um dia a gente vai conquistar isso aí em áreas que estão necessitando disso, né? Os médicos, por exemplo, né? Precisavam ter uma formação mais humanista. As polícias, né? Precisavam ter um pouco mais da compreensão dos direitos humanos, assim como as nossas próprias Forças Armadas. Ada Luiz, eu vou deixar para você suas considerações finais. Fale aí tudo que você quiser, que eu não perguntei para você. Eu estava aqui anotando, no finalzinho eu quero deixar uma frase que para a gente representa muito, mas é isso, eu acho que todos nós, né, enquanto militantes, defensores da democracia, no lugar que a gente estiver, a gente tem que estar nesse momento resistindo, né? Seja na comunicação, seja no direito, seja, enfim, na psicologia, em todos os ramos. E eu acho que é isso. A JUP, para mim, né, para os meus companheiros de projeto, representa uma ação de resistência mesmo, nesse momento, né, em defesa dos direitos humanos, em defesa da democracia, em defesa contra a criminalização dos movimentos sociais. E aí eu queria falar um pouco disso, né?
eu acredito que a JUP tem esse papel também de levar os movimentos sociais para dentro da universidade, né? Como que a gente contribui também para quebrar essa ideia de criminalização dos movimentos sociais, né? Então, a gente também, agora eu me arrepiei aqui lembrando, inclusive, infelizmente por conta da pandemia, né? A gente está há muito tempo sem ir para a universidade, mas durante esses anos que eu participei da JUP, a gente conseguiu realizar várias atividades que a gente conseguiu levar os movimentos para dentro da universidade, porque eu acho que isso também faz com que a gente produza uma nova ciência, um novo conhecimento, né? Um conhecimento popular que esses movimentos ensinam para a gente todos os dias, né? Então, eu acho que as minhas considerações finais é nesse sentido, né? Da gente defender a universidade pública, da gente defender uma extensão popular, que a gente também possa defender os direitos, né, do nosso povo e ter esse compromisso, né, com a democracia e com, enfim, com o nosso povo como um todo. E aí eu tinha anotado aqui uma frasezinha para falar no final, que a gente inclusive carrega na nossa blusa do projeto, que é: os lírios não nascem das leis, que é uma frase do Roberto Lira Filho, e é justamente isso. A gente entende que esse sistema jurídico não foi feito para nós e que a gente precisa construir muita luta para transformar isso, né? E isso não vai vir da lei, do código, vai vir das ruas, né? Do direito que nasce nas ruas. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e, mais uma vez, agradecer esse espaço e que a gente consiga socializar sempre, né, os nossos conhecimentos, as nossas experiências para a transformação da sociedade. Nossa, lindo isso aí. E, sobretudo, nesse momento que a gente vive, do avanço do fascismo, né? Ele está aí, ele está presente, e os inimigos principais dele são a universidade, é o conhecimento, são os movimentos sociais, a cultura, né? E aí, dentro disso tudo, se tenta criar uma polarização entre esquerda e direita, que é falsa, uma polarização, porque a grande polarização é entre a civilização e a barbárie. A gente tem que sempre que repetir isso, sobretudo no momento que a gente assiste agora recentemente, né, defesas de nazismo, defesa do avanço desse fascismo que está aí representado nesse governo que a gente vive, que precisa ser derrotado. Precisa ser derrotado. E eu acho que ele só vai ser, de fato, derrotado se os movimentos sociais aprofundarem sua organização. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, para finalizar? De acordo, eu acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente. Nunca foi fácil, né, para o povo brasileiro viver, sobreviver nesse país, mas eu acho que esse ano é um ano muito importante para a gente, que a gente precisa construir muita luta, né, ocupar novamente as universidades, ocupar as ruas, e é isso. A luta sempre, né, venceremos. Parabéns pelos 10 anos da JUP. Obrigado, Ada. Muito obrigada, né? Vocês fazem parte dessa história também. E aí queria também convidar para seguir nossas páginas, né, nas redes sociais, a JUP Roberto Lira Filho, que a gente vai ter aí um calendário de comemorações esse ano dos 10 anos da JUP Roberto Lira Filho. Maravilhado. Obrigado, então. Um abraço.